Vamos ler o versículo 24 do capítulo 13 de Juízes. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o filho cresceu e o Senhor o abençoou. Só até aqui, irmãos. Não sei se perceberam, mas não foi de propósito. Todo o culto foi crescendo. Começámos desde os sonhos de menino, passámos por uma adolescência, acabámos a falar em ser adultos com Deus. E esta história que eu vos trago hoje é uma daquelas histórias que talvez não sabemos bem o que é que está a fazer na Bíblia. Porque há muitas histórias assim na Bíblia. Há muitas histórias que parecem não fazer sentido, há muitas que estão lá para nos ensinar, há outras que estão lá para nos lembrar de alguma coisa. Esta história, hoje, é dirigida aos jovens, mas é aos jovens até aos 99 anos. Amém? E esta é uma história bem famosa, porque quem é que não conhece a história de Sansão? Toda a gente já ouviu falar a história do homem forte que cortaram-lhe o cabelo e ele perdeu a força. E esta história é uma lembrança para nós de quando tudo está mal, de quando caímos, de quando estamos cegos. Deus está sempre presente. Ele está lá sempre disponível para nos ajudar. Ele está lá sempre para nos dar a mão, para nos levantar. Ele está lá sempre para nos indicar o caminho certo. E nós precisamos manter comunhão com Deus. Não importa o que é que possa ter acontecido para nos afastar de Deus, temos que nos lembrar que é através dele que vamos ser levantados. Amém? Então esta história começa no capítulo 13. E no primeiro versículo, que diz: os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mau aos olhos do Senhor. Como já era habitual, o povo estava-se a afastar de Deus. O que é que Deus fez? Levantou um povo para subjugar os israelitas, para se lembrarem que Deus é com eles. E então uma certa mulher foi visitada por um anjo. E esse anjo apareceu a ela como se fosse um profeta. Ela viu nele um homem de Deus. E ele lhe disse que tu agora és estéril, mas tu vais gerar, tu vais conceber, vais ter um filho. Mas esta mulher não tinha nome. Na Bíblia é apresentado apenas o nome do marido dela, Manoá. Porquê Manoá? Porque é que só temos o nome dela aqui? Dele, no caso. Porque Manoá quer dizer descanso. E era o que o povo de Israel precisava naquele momento. Deus tinha enviado um povo inimigo para apertar com os israelitas, para eles verem que Deus era com eles. Eles estavam em constantes batalhas. Então Deus levantou esta família para trazer descanso ao povo israelita. E aqui já vemos 2 pontos. Ela era estéril. Qual era o sonho de uma mulher estéril? Ser mãe. O que é que o homem de Deus foi a dizer? Vais ser mãe, vais gerar, vais ter um filho. E o segundo ponto, que está no versículo 8, salvo erro. Peço desculpa, no versículo 5. Dei aqui um salto. O homem de Deus, ao falar com ela, disse que o filho dela ia ser nazireu. E ia começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Assim faz sentido o nome do homem ser Descanso. Porque era este o homem que ia trazer descanso das mãos dos filisteus. Então a mulher prontamente foi contar ao marido dela. Chegou lá e disse: marido, um homem de Deus veio visitar-me. Ele disse-me que eu vou ter um filho, que o nosso filho tem que ser um nazireu.
E o que é um nazireu, irmãos? O nazireu é um homem que é criado, consagrado, dedicado toda a vida a Deus. É um homem livre do pecado. É um homem que não pode consumir nada que venha da uva. É um homem que não pode tocar em mortos, nem de animais. E não pode cortar o cabelo. E é daqui que vem a história de Sansão, através do cabelo. Mas o homem teve dúvidas da palavra que ouviu da mão da mulher. E então ele orou a Deus. Ele disse: Deus, mostra-me este homem que foi falar com a minha mulher. Eu quero conhecê-lo. Eu quero vê-lo. Para que ele me diga o que é que eu posso fazer. Como é que eu tenho que criar esta criança. Porque ele duvidou das palavras da mulher. Então ele orou a Deus e Deus respondeu. E Deus disse-lhe: Deus enviou o anjo novamente. Mas enviou para a mulher. E a mulher estava sozinha no campo. O que é que ela fez? Foi a correr ter com o marido. Marido, vem cá. Vem até mim. O homem está aqui. Ele veio nos visitar. E ele perguntou ao anjo: conta-me, como é que eu tenho que criar esta criança? Tu és aquele homem que falou com a minha mulher? És mesmo tu? Ele disse: sim, eu sou. Então diz-me, como é que vamos criar esta criança? E o anjo explicou: tu vais criar este menino como um nazireu. Ele não vai comer nada da uva. Ele não vai tocar em mortos. Ele não vai cortar o cabelo toda a sua vida. Como demonstração da aproximação dele a Deus. Então no versículo 13, foi quando o anjo falou com os pais. E no versículo 15, Manoá decidiu oferecer ao anjo um cabrito. Disse: homem, tu deves ter feito uma grande viagem para chegar aqui. Vamos-te preparar comida para te alimentar. Ao qual o anjo recusou, porque é um anjo. E ele disse: não, vocês preparem o cabrito num holocausto. Vocês dediquem esse cabrito ao Senhor. Já que é uma representação que eles são homens de Deus. Aquela família era dedicada ao Senhor. Então eles ergueram um altar, fizeram um holocausto e queimaram o cabrito. E o anjo nesse momento subiu pelas chamas e desapareceu. E foi nesse momento, foi a prova que eles tiveram: este homem não é apenas um homem de Deus, não é um profeta. Ele é um anjo enviado pelo Senhor. E então, conforme lemos no versículo 24, esta mulher teve um filho. O filho que era o sonho dela, Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. No versículo seguinte diz que o Espírito do Senhor o começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. O que é que Deus estava a fazer? A promessa dele era combater os filisteus. Deus estava a colocar no coração dele que ele tinha que se aproximar de terras de filisteus. Se ele estava guardado para servir a Deus, de alguma forma ele tinha que se aproximar dos filisteus para cumprir a promessa dele. E então, no capítulo 14, Sansão desceu a Timna. E em Timna ele viu uma mulher das filhas dos filisteus. Aqui desceu tem dois sentidos. Ele desceu geograficamente. E segundo, ele desceu espiritualmente. Porque cada vez que ele se aproximava dos filisteus, ele estava-se a afastar de Deus. Estava-se a afastar do propósito do nazareado. E até agora nós vimos um menino que era o sonho de qualquer pai. Ele foi criado como um nazireu. Ele era uma criança inocente. Ele tinha sido criado livre de qualquer mal, livre de qualquer pecado. Mas ele começou a crescer. E agora ele estava na adolescência.
E na adolescência, ele fez o que os adolescentes fazem. Ele vai para onde quer, ele faz o que ele quer, fala da maneira que quer. Ele ignora o sonho inicial que os pais tinham, que era o sonho de Deus, que ele fosse subjugar os filisteus. Até ele começou a ser atraído por outros caminhos, como qualquer adolescente, e aproximou-se da terra dos filisteus. E lá viu a mulher das filas dos filisteus. E o que é que ele fez? Foi a correr ao pai dele. Pai, encontrei a minha mulher. Pai, vai lá e pede a mulher em casamento por mim. Porquê? Porque naquela altura eram os pais quem pediam as filhas de outro homem em casamento. Mas os pais não gostaram dessa ideia. Porquê? Porque eles eram judeus. E os judeus têm que casar com os judeus. Quanto mais ele queria casar com uma mulher que era do povo inimigo. Então eles tentaram aconselhar Sansão. Mas ele era um adolescente. Acham que ele ouviu os pais? Não. Ele ignorou a vontade dos pais. Ele insistiu. E o pai dele cedeu. E disse, então vamos. E no caminho foram os três. Foi pai, mãe e filho. Foram a Timna para pedir aquela mulher em casamento. Mas no caminho, Sansão aproximou-se das vinhas daquela terra. Ele era nazireu, ele não se podia aproximar dessas vinhas. A vida dele era consagrada a Deus de tal forma que ele não podia cometer tal pecado. Porque só o facto de aproximar das vinhas vai contra os votos dos nazireus. E por isso apareceu o filho de um leão. E nesse momento o espírito do Senhor se apossou de Sansão. E é dito na Bíblia que fendeu o leão de cima a baixo, como quem fende um cabrito. Isto no versículo 6. E então eles foram e chegaram àquela mulher. Pediram-lhe em casamento. Devem ter voltado para casa. E entretanto, Sansão voltou a fazer o mesmo caminho para ir ter com ela. Ele encontrou o corpo do leão, morto. E dentro do corpo do leão estavam abelhas e mel. Ele aqui cometeu a segunda coisa contra o voto do nazareado que ele tinha. Ele não só tocou no corpo do leão, como ele pegou no mel que estava dentro do corpo do leão. Ele comeu aquele mel. Logo aqui ele já quebrou dois votos do nazareado. O primeiro, ele aproximou-se às vinhas. Provavelmente comeu uns bagos de uvas. O caminho era longo, tinha fome. E depois tocou num corpo que era proibido para um nazireu. E comeu do doce que ele viu dentro daquele corpo. Ou seja, ele teve prazer naquele momento. E ele não só pecou contra ele próprio, como ainda partilhou o mel com os pais dele. Isto não nos faz lembrar nada? No Éden, quando Eva deu o fruto a Adão, ela partilhou o pecado com Adão, assim como ele fez com os pais dele. E então, no versículo 10, vemos que voltaram àquela terra. Foram fazer um banquete. E o que é um banquete? Um banquete é uma festa. É uma festa com música, com comida, com bebida. Tal e qual o que os jovens fazem hoje em dia. Ele juntou mais 30 companheiros. Deviam ser novos amiguinhos deles, filisteus. Juntaram-se todos, festejaram, comeram, beberam. Beber é outro voto proibido dos nazireus. Eles não podem beber nada que venha da uva, nem nada que tenha álcool. E Sansão aproveitou a oportunidade para provocar um pouco
os amigos deles na festa. Ele colocou um desafio. Que se eles resolvessem, ele ia dar a cada um lençóis e muda de vestes. Portanto, no total ele tinha que conseguir 30 lençóis e 30 mudas de vestes. Isto no versículo 13. E no 14, ele declama o enigma, que diz: do comedor saiu comida e doçura saiu do forte. Que era o comedor? Era o leão. E a doçura? Era o mel. Passaram 3 dias e eles não conseguiram a solução do enigma. Eles estavam preocupados. O que é que eles foram fazer? Eles foram falar com a mulher dele. E disseram: se tu convences Sansão a dar-nos a solução, senão nós vamos queimar-te a ti e à casa do teu pai. Qual foi a reação dela? Foi contar ao marido? Não. Mas era o que ela devia ter feito. Ela devia ter primeiro falado com o marido. Ela devia ter dito: olha, aconteceu isto, eles estão-me a ameaçar, o que é que podemos fazer? E ele, como homem, ele tinha que arranjar uma solução. Expulsava-os, batia neles, já que ele era um homem forte. E ela foi ter com Sansão, mas não contou nada disso. Ela fez o pior. Ela fez chantagem com Sansão. Ela, ao saber que a vida dela estava em perigo, ela chantageou Sansão emocionalmente. Ela disse: tu não me amas? Se tu me amasses, tu dizias-me a solução do enigma. Mas como não me amas, eu vou chorar. E ela chorou durante 7 dias, todos os dias da festa. Mas no 7º dia, Sansão já estava incomodado com aquilo. Ele já estava farto de ver a mulher chorar. E ele disse a solução ao enigma. E ao final do dia, ela foi ter com os homens e contou-lhes a solução do enigma. E eles foram ter com Sansão. E disseram no versículo 18: e responderam: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte que o leão? Mas Sansão percebeu logo o que é que aconteceu. Ele disse-lhes: se vocês não tivessem ameaçado a minha mulher, vocês nunca tinham tido esta solução. E aqui Sansão irritou-se. E o que é que ele fez? Voltou a outra cidade, matou 30 homens, roubou as vestes deles e deu a estes 30 amiguinhos que estavam na festa com ele. Aqui Sansão já cometeu vários erros. Ele primeiro, como qualquer adolescente, ele deixou-se levar pelos olhos dele. Ele viu uma mulher bonita e foi atrás dela. Não é que por escolher a mulher dele pelos olhos vai dar mal, mas tem uma boa chance disso correr mal. E correu. Outro problema que aconteceu foi que ele irritou-se. Mas Deus estava sempre com ele e deu-lhe força para ele matar os 30 homens, porque ele continuava nazireu. Na revolta dele, ele irritou-se de tal forma que ele, no versículo 20, vemos que voltou para casa. E ao voltar para casa, a mulher dele foi dada a outro companheiro. Porquê? Porque o pai dela, ao vendo que Sansão fugiu daquela situação, achou que ele tinha abandonado o casamento. Mas ele não tinha abandonado o casamento. E este pai desta mulher, para não deixar a filha passar vergonha, deu-a a um dos outros companheiros, um daqueles amiguinhos que estavam naquela festa. E agora chegamos ao versículo 15. Que vemos que, passados alguns dias, no tempo da cega do trigo,
Sansão levou um cabrito e foi ter com a mulher. Ele teve alguns dias fora, ele estava irritado, acalmou-se. Porquê que se acalmou? Porque ele voltou para a casa do pai, que era na casa do pai, onde ele estava confortável. Tal como nós ouvimos na parábola do filho pródigo. Era lá que ele era feliz. Mas ele era um homem honrado, ele era um homem de Deus. Então, ele foi novamente ter com a mulher e levou um cabrito como presente. Claro que nos tempos de hoje seriam flores. Mas ele levou um cabrito. Chegou lá e disse: mulher, vamos consumar o casamento. E o pai dela não deixou. Sansão não sabia que ela tinha sido dada a outro homem. E o pai dela disse: eu a dei a outro homem. Mas ele viu que Sansão estava chateado, que ele estava aborrecido, como diz no versículo 2. E deu a irmã dela a Sansão e disse: toma a minha filha mais nova, ela é mais bonita que a outra, porque é que não ficas com ela? Mas não era isso que Sansão queria. Sansão estava-se a sentir enganado. Ele já tinha sido enganado na festa pela mulher, que não foi capaz de lhe contar que os amigos a tinham ameaçado. E agora foi enganado pelo pai dela, que acabou por dar a filha a outro homem. E por isso ele no versículo 3 diz que inocente sou desta vez. Ele já tinha sido enganado. Ele desta vez, ele acreditava que ele tinha razão para fazer o que ia fazer. Isto aqui, ele lembrou-se que o que ele fez, matar os 30 homens, foi errado. Ele sabia que matar era errado. Mas Sansão tinha um problema. Ele era escolhido de Deus. Ele tinha sido criado como uma máquina de matar filisteus. O propósito da vida dele era acabar com os filisteus. Ou melhor, como diz no início, começar a acabar com os filisteus. Porque eles existem até os dias de hoje. São os que nós conhecemos como palestinianos. Então ele desta vez, ele sabe que não tem culpa do que vai acontecer. E novamente procurou vingança. E o que é que ele fez? Ele agarrou em 300 raposas. Atou tochas no rabo delas e largou-as nos campos dos filisteus. Agora lembram-se no início do capítulo? Era tempo de seara. Ou seja, os campos estavam cheios. Estava tudo pronto para ser colhido. Ele largou as raposas em vingança e queimou todos os campos, todas as oliveiras, todas as árvores que havia naquela terra. Os filisteus ficaram sem meio de sustento. Os filisteus ficaram sem moeda de troca. E qual foi a reação dos filisteus? Vamos nos vingar de ti. Eles primeiro questionaram quem é que fez isto. E alguém disse: foi Sansão, aquele homem que roubaram a mulher dele e a deram a outro. E então os filisteus vingaram-se. Eles agarraram na mulher e no pai dela e queimaram os dois. Mas o Sansão, no versículo 7, foi quando ele ouviu falar do que tinha acontecido. E ele disse: foi mesmo assim que vocês responderam? Da vingança que eu fiz, é isso que vocês fizeram? Então eu vou-me vingar de vocês novamente. E depois eu cessarei, depois eu paro. Achou ele. Mas ele tinha um propósito de Deus dentro dele. Ele não podia parar de eliminar os filisteus. Ele achava que tinha o controle. Mas ele estava-se mesmo a esquecer que ele foi feito juiz da mão de Deus.
O que é um juiz se não alguém que leva juízo? Ele era um guerreiro e Deus era o comandante. Se Deus manda, ele faz. E Deus mandava ele eliminar os filisteus. Ele aqui mostra que ele em nenhum momento até aqui, ele não orou a Deus. Ele não pediu a Deus se era isso que ele devia fazer. Mas é isso que nós devemos fazer. Sempre que vamos fazer algo diferente, sempre que nos irritamos, temos que falar com Deus, temos que orar a Deus. Deus vai nos ajudar a ultrapassar aquela situação. Ele vai nos direcionar no caminho certo. E Sansão deixou-se levar pelos sentimentos dele. Esqueceu-se que ele era nazireu. A vida dele tinha que ser toda dedicada a Deus. Ele deixou-se levar pela raiva, pela loucura e pela vingança. Ele tinha sido avisado pelos pais dele. Mas como qualquer adolescente, ele não dava ouvidos aos pais. Até aqui foi ele que decidiu tudo. E então ele vingou-se, no versículo 8, e feriu aos filisteus com grande ferimento, perna com coxa. Desceu e habitou numa caverna, na rocha de Atã. Em algumas versões está cova, noutras está caverna. Vai dar no mesmo. Ele irritou-se e fez como qualquer adolescente. Quando os vossos filhos se irritam, o que é que fazem? Esperneiam, batem por todo o lado, vão a correr para o quarto e trancam-se dentro do quarto. Não é? E o que é que os pais fazem? Ficam à porta, à espera. Filho, precisas de alguma coisa? Filho, deixa-me ajudar-te. E é isso que Deus faz connosco. Ele está sempre à porta, pronto, para quando nós nos acalmarmos, Ele nos receber, Ele nos dar a mão, Ele nos ouvir. Amém? Até agora vimos que ele era um adolescente. E no versículo 10... Não, ou melhor, no versículo 9, os filisteus, para se vingar, estavam à procura de Sansão. E eles foram até à terra de Sansão, que era Judá. E é dito que eles acamparam contra Judá. E os homens de Judá questionaram: o que é que vocês estão aqui a fazer? No versículo 10. Eles disseram: nós estamos aqui para amarrar Sansão. Porque eles não sabiam onde estava Sansão. Mas os homens de Judá conheciam Sansão. Então eles foram ao quarto de Sansão e tiraram-no dentro do quarto e amarraram-no. E no caminho para levar Sansão até aos filisteus para o entregar, no versículo 14, é dito: os filisteus lhe saíram ao encontro, vírgula, jubilando. Aqui vemos duas coisas. Os homens de Judá estavam a transportar Sansão amarrado para o dar aos inimigos, para que não lhes acontecesse nada a eles. E os filisteus saíram ao encontro. Isto quer dizer que eles foram atacar Sansão naquele momento. E pior, eles estavam jubilando. Eles estavam a cantar vitória antes do tempo. E prontamente, como é aqui dito, o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que tinha no braço se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as amarraduras se desfizeram das suas mãos. No momento de perigo, que ele ia ser atacado, Deus apossou-se dele, deu-lhe força para se libertar das amarras. E Sansão agarrou na primeira coisa que encontrou, que foi uma queixada de um jumento, que é um osso do maxilar do jumento,
e feriu com ela 1000 homens, no versículo 15. Mas aqui Sansão comete mais um erro, versículo 16. Ele diz: com uma queixada de jumento 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feria 1000 homens. Ele estava-se a gabar. Ele próprio estava a cantar vitória antes do tempo. E por isso, Deus deixou-o ficar cansado. Ele ficou cansado. E nesse momento, rodeado de inimigos, ele clamou a Deus. Ele clamou por uma saída. Deus, ajuda-me, eu tenho sede. E o que é que Deus fez? Novamente, ele esteve com Sansão. Deus quebrou a rocha ali naquele lugar e jorrou água. E daquela água Sansão bebeu. E ao beber da água do Senhor, a força dele foi restaurada. A vida dele foi restaurada. Ele já não estava cansado, ele já não estava com sede. E é dito que ele julgou Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Mas a história não acaba por aqui. Sansão estava a crescer, ele agora era um adulto. E chegamos ao capítulo 16. No primeiro versículo vemos que Sansão foi a Gaza e meteu-se com uma prostituta. Mais um erro na vida dele. Novamente, meteu-se com a mulher errada. Porquê é que é dito que ele estava em Gaza? Porque Gaza é a cidade mais distante da Filisteia. E ele entrou em confusão. E no versículo 4, vemos que ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Terceira vez que ele comete um erro com uma mulher. Primeiro escolheu uma mulher filisteia, o casamento correu mal. Segundo, meteu-se com prostituta. Terceiro, novamente, pelos olhos dele, ele viu uma mulher chamada Dalila e quis ficar com ela, apaixonou-se por ela. Só que esta mulher devia ser famosa entre os filisteus. Que os príncipes daquela terra, no versículo 5, vemos que eles persuadiram ela, ou melhor, eles pediram para ela persuadir Sansão a troca de 1100 moedas de prata. Noutras versões é dito que eram 5 príncipes, ou seja, eram pelo menos 5.500 moedas de prata. Era uma fortuna para a época. Eles estavam tão desesperados para acabar com Sansão que usaram esta mulher para que ela convencesse de alguma maneira Sansão a contar o seu segredo. E então eles brincaram. Eles brincaram de ser amarrados. Ele deixou que ela brincasse com ele. Amarrou de uma maneira, amarrou de outra. Tudo para ver se ele dizia qual era a fonte da força dele. E ele disse: se me cortares os cabelos, eu vou perder a minha força. Eu vou passar a ser um homem normal. E ela aproveitou um momento de fraqueza quando ele estava a dormir, chamou outro homem e rapara o cabelo de Sansão. Foi neste momento que Sansão perdeu a força. Mas ele perdeu a força não porque perdeu o cabelo, porque ele perdeu o último voto do nazareado. O nazareado era a aliança dele, era a marca que ele tinha uma aliança com Deus. É como ser circuncisado. É a marca que nós temos da nossa aliança com Deus, é a marca externa. E o cabelo de Sansão era a marca externa dele em como ele tinha a aliança com Deus. Perdeu a última marca. E entretanto houve um rebuliço, Sansão acordou, tentou-se debater e aí apercebeu-se que ele estava sem força. Como é que é possível? Um homem que devia ter
cabelão, não reparou que estava sem cabelo. Ou só reparou que estava sem força. Porque Deus ali o abandonou. Ele tinha-se portado errado até ali. No percurso dele, ele foi um adolescente que só fez coisas erradas. Isso espelhou-se na vida adulta. E é isso que temos que ensinar aos nossos filhos. É na adolescência que moldamos o nosso futuro. E então os filisteus amarraram Sansão, arrancaram-lhe os olhos. Ora, imaginem, os olhos foi o início, era a fonte principal do pecado dele. Foi a primeira coisa que ele perdeu. Portanto, temos de ter cuidado quais é que são as nossas fontes de pecado. Às vezes são as primeiras coisas que nós perdemos. Então eles prenderam Sansão, levaram-no para uma masmorra e lá puseram-no a moer. Porquê moer? Porque naquela época eram os prisioneiros que moíam os grãos dia e noite no cárcere. Ele cego também não podia fazer mais nada. Então chegamos ao versículo 23. Os príncipes dos filisteus tinham apanhado Sansão. Estavam a fazer uma grande festa. Eles juntaram-se todos no templo principal, ao Deus deles, ao Deus Dagom. E lá fizeram uma festa para celebrar terem apanhado Sansão, terem tirado a força de Sansão. Eles diziam no versículo 24: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. Mal sabem eles que a culpa de Sansão estar na mão dos filisteus foi do próprio Sansão. Então eles tiraram Sansão da masmorra e puseram-no no meio dos pilares principais daquele templo. Aqueles 2 pilares eram o que sustiam o templo. Eles puseram-no lá. Provavelmente maltrataram-no lá. Puseram-no a fazer figuras de idiota. Atiraram-lhe pedras. Pontapearam-no. E Sansão, neste momento, no versículo 28, vemos que ele clamou ao Senhor. Aqui uma última vez, ele pediu a Deus: se tu és comigo, ajuda-me, Deus. Peço-te que te lembres de mim e esforça-te agora, só esta vez, para que eu me consiga vingar dos filisteus pelos meus olhos. Mas Sansão não tinha força. Ele tinha que ir buscar força a Deus. Deus nunca o abandonou. Então, o Espírito de Deus novamente deu-lhe força. E ele abraçou as 2 colunas do meio e mandou aquele templo abaixo, cumprindo o propósito da vida dele. Ou seja, na morte de Sansão foi cumprido a palavra que o anjo deu à mãe dele. Quando tudo parecia impossível, Deus estava sempre lá. Amém? Então, se cada um de nós buscar a Deus, não importa qual a situação, não importa em que momento da nossa vida nós estamos, Deus está sempre pronto, preparado para nos auxiliar. Não importa se quebrarmos o nosso voto com Ele, Deus está lá. Sempre pronto à nossa espera. Nem que seja no último momento, como aqui no momento da morte. E foi dito que Ele aqui matou mais de 3.000 filisteus. Matou mais do que em toda a sua vida. O propósito tinha sido cumprido. Então temos que... O que é que podemos aprender aqui? Quando Deus promete algo na nossa vida, nós temos que seguir o caminho de Deus. Quando os nossos pais nos dão conselhos, temos que os ouvir.
Os pais dele tentaram colocá-lo no caminho certo, mas ele foi como qualquer adolescente. Ele ignorou os conselhos dos pais. Esqueceu-se que aquele conselho vinha de Deus. E nós nunca sabemos quando o conselho que ouvimos vem de Deus. Temos que estar sempre prontos para escutar. Então o que eu quero dizer, irmãos, independentemente do sonho que Deus colocar no vosso coração, no coração dos vossos pais, vocês ouçam. Vocês sigam esse sonho, independentemente da situação em que estejam. Deus irá cumprir. Deus vai nos acompanhar sempre. Amém?